E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu venho aqui nesse vídeo falar um pouco com vocês sobre a situação não só da Ucrânia, mas também com relação à Europa, né, à OTAN em si, por conta de algumas coisas que estão acontecendo, né? A gente pode ver a queda, né, de Avdiivka e um monte de coisas relacionadas não só à produção, mas até a quantidade de equipamentos, né, da OTAN. A gente já falou sobre esse assunto em alguns vídeos, em algumas coisas, né? Eu vou deixar depois na descrição esses vídeos que tem tudo correlação e eles são bons também para a gente entender um pouco essa dinâmica toda, né? Mas então acho que esse vídeo aqui é interessante para a gente parar para pensar um pouquinho até sobre as capacidades reais da OTAN, tá? Isso aqui é muito importante porque a gente vai ter impactos disso aqui no futuro até com relação aos inimigos da OTAN, a percepção deles e o que eles podem vir a fazer por conta dessa situação, tá? Então, vamos para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui me deu estalo de fazer por conta de uma fala da primeira-ministra dinamarquesa, poucos dias atrás, né, que ela falou o seguinte: sinto muito, amigos, mas o assunto, né, não é só a produção, né? A Europa tem armas, munições e sistemas de defesa aérea que ainda não utilizamos, né? E isso deve ser transferido para a Ucrânia. Então, isso aqui vai muito de encontro com uma coisa que eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Como eu comentei no começo, que é o seguinte: a situação está tão complicada na Ucrânia, né, que demanda muitos equipamentos, né, e suprimentos, né, tudo mais, da Europa em suma, né, claro que também dos Estados Unidos, porque faz parte da OTAN, né, mas a demanda ela é diferente para a Europa do que para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos têm uma estrutura maior, né, tem mais quantidade, né, então o peso para a Europa acaba sendo maior a ser pago, né. Então qual que é o ponto? Eu já falei faz tempo aqui no canal que eu estou alertando sobre isso. A Europa já está ficando sem ter o que mandar, porque não adiantou eles terem investido para aumentar a produção e tudo mais, porque faz décadas que está nesse estágio. E esse tipo de coisa não é do dia para a noite que vai mudar, né? Então eles estão ficando faz tanto tempo, né, que estão ficando sem condições de enviar coisas novas para a Ucrânia, que eles começaram a enviar primeiro equipamentos antigos deles, né, lá para a Ucrânia. Depois começaram a mandar equipamentos que estavam na reserva, mas de coisas mais modernas. E passaram a enviar coisas já do que eles estavam usando, né? Porque falaram, não, a gente não está usando agora, então é melhor mandar para a Ucrânia, porque a Ucrânia está lutando por a gente agora, né? Depois a gente se reestrutura, compra coisa nova, até é bom porque a gente se moderniza, né? Vários países foram nesse sentido, né? O ponto é que as forças armadas deles já estão ficando sem ter, não só para eles e muito menos para mandar para a Ucrânia, né? E a Ucrânia, eles estão desesperados porque o conflito na Ucrânia entre a Rússia e a Ucrânia, ele é uma coisa muito grande, o pessoal não tem noção da dimensão, né? E acaba tendo uma, assim, vou repetir nas palavras para ficar mais fácil de entender ainda. A demanda de equipamentos, né, munição, de homens também, né, é uma coisa tão grande que a Europa não tem condições de manter. Né? Porque a Europa fazem décadas, né, como eu já falei, que ela vem mudando de abordagem. Né? Especialmente depois do fim da Guerra Fria, seguindo bastante o que foi os Estados Unidos também, eles mudaram a produção para não ser uma produção em larga escala, mesmo que eles nunca utilizaram realmente, mas eles se prepararam para isso. Porque se tivesse uma guerra com a União Soviética, eles tinham que ter algo nos moldes do que foi na Segunda Guerra, porque ia ser a Terceira Guerra Mundial. Né? Então é a guerra industrial, realmente. Conforme foi acabando, né, e efetivamente depois da queda da União Soviética, eles puderam mudar a abordagem, porque já não tinha um grande inimigo. Né? Pelo contrário, aí começou a guerra contra o terror. Então era coisa mais qualidade e menos quantidade. Então realmente a gente pôde ver que as forças armadas, né, europeias, em boa parte reduziram. Né? Então, por exemplo, tem países que por exemplo, né, a força aérea são, sei lá, 20 caças, 30 caças. Pô, tem 200 tanques de guerra. É coisa bem menor. Né? Até potências, né? Que nem a França, o Reino Unido, por exemplo. O exército do Reino Unido é uma coisa pífia em números. Né? Você pode falar, ah, não, mas eles têm poucos números, mas têm uma qualidade maior. Isso, em tese, é verdade. Mas até isso pode ser debatido hoje em dia, até vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Né? Mas, em tese, isso é verdade. Por quê? Porque eles enviavam pequenos contingentes para ir lá no Afeganistão, no Iraque, né? Em algumas operações.
né? Então, não faz sentido economicamente para as empresas de defesa manter uma grande linha de produção para usar 10, 20% da capacidade. Então eles reduziram, né? O problema é que hoje em dia eles estão precisando dessa capacidade extra e eles não têm condições, né? E estão investindo agora para correr atrás do prejuízo, né? Falando a grosso modo. Só que isso não vai dar efeito agora. E agora que eles estão precisando, estão sem. Mas isso aqui eu estou simplificando muito, tá? Tem muitas outras coisas, né? O ponto aqui tem... Vamos mais a fundo, né, em algumas coisinhas aqui que eu quero falar. Primeira coisa aqui que eu vou falar é quem que está ganhando com isso. A Europa está ficando mais fraca. As indústrias europeias estão bem mais fracas também, porque elas não têm condições de repor, né, e de entregar o que elas precisariam. E quem tem condições, ou quem tem a possibilidade de conseguir produzir tanto, são os americanos. Então a gente já viu várias coisas também de que os europeus vão ter que comprar equipamentos para repor o que eles entregaram para a Ucrânia. E eles não vão comprar muito dos europeus em si, né? Porque eles não têm condições. E são equipamentos caros, né? E né? Entre aspas, tô simplificando muito aqui, tá, gente? Vai ser pouca coisa dos europeus. A maioria eles vão comprar dos americanos. Então, os americanos vão se dar bem com isso. Segundo ponto, talvez o mais fácil de enxergar. Se eles não vão conseguir entregar as coisas para a Ucrânia, o que vai acontecer com a Ucrânia? Porque a gente já começou, tudo bem que já faz um tempinho, né, que eles já estão com essa dificuldade, mas a gente já está vendo os impactos disso no campo de batalha. Que nem agora há pouco caiu a cidade de Avdiivka, que era uma das cidades mais fortificadas, era o bastião maior das forças ucranianas, né? Porque lá era uma das posições mais fortes que eles têm desde 2014 e que era extremamente fortificada. Então, eles não tiveram condições de manter aquela posição, né? Que era praticamente a ponta da lança deles contra os russos, né, desde 2014, de novo, né, que é uma cidade vizinha a Donetsk. Então, não vou entrar muito nesse aspecto, mas era uma cidade muito importante para eles. Se essa cidade caiu, eles não tiveram condições de lutar lá, o que vai acontecer agora com a linha de frente? Até porque a gente está vendo, né, vários indícios, né, de que pode ser que os russos lancem outras ofensivas em múltiplos lugares até da linha de frente, que vão complicar ainda mais a situação. Por quê? Como eu já falei nos últimos vídeos, né, os ucranianos estão começando a ficar sem gente e sem equipamento. E além de sem equipamento, sem munição para os equipamentos que ainda tem. Então, como que você vai lutar uma guerra desse jeito? Não tem condições. Então, se eles estão, a OTAN, né, os ocidentais, estão querendo usar a Ucrânia para enfrentar os russos, né, e destruir a força russa, né, o quanto eles puderem, não está funcionando, né? E pelo contrário, até trazendo com essa questão aqui mais logística, né, mais de produção, os russos, eles aumentaram muito a produção deles, né? Porque, eu vou deixar um vídeo que eu já falei sobre isso, eles estão entrando numa economia de mobilização, né? Vamos dizer assim, é um ponto intermediário entre a economia normal e a economia de guerra. Estão em uma economia de mobilização. As indústrias de guerra, indústrias relacionadas, estão funcionando 24 horas por dia. Estão em 3 turnos, produzindo pra caramba. Então, não está funcionando isso para o Ocidente, que, por sua vez, não consegue fazer a mesma coisa que os russos estão fazendo. Então, o que eles esperam que vai acontecer? Não está funcionando. E, além disso, até mais um problema. Outros países também que são hostis ao Ocidente, ou que o Ocidente considera como potenciais inimigos, né, como não só a China, mas a Coreia do Norte, o Irã e alguns outros também, estão entrando na mesma pegada que a Rússia. Até porque os 3 que eu falei estão ajudando de uma forma ou de outra a máquina de guerra russa. Então, não é nem só a Rússia que eles estão enfrentando nessa questão, é mais. Então, complica bastante, né? E o terceiro ponto, que é o que eu mais gostaria de falar, assim, né? Que a gente pensa muito, né? A gente... Acho que vocês todos, como eu, né? Desde que eu nasci, eu sempre ouvi tanto das forças da OTAN, né? Não só dos americanos, que por si só já eram a maior força armada do mundo. Em números e orçamento, realmente ainda são. Mas será que eles são realmente a maior força do mundo? Né? Porque as táticas que eles sempre usaram, né? Fazem mais de 30 anos... estão se mostrando bastante ineficientes na Ucrânia. Os equipamentos estão virando tudo destroço. Não que os russos também não. Qualquer coisa que for colocada lá na Ucrânia vai virar sucata. Mas eles, um monte de coisa que eles vendiam como indestrutível, infalível, tal, tá indo pro buraco, né? Tá indo pro saco. Então, não adianta muito. E
a cadeia produtiva toda, né, toda a indústria de defesa que era colocada, não, os americanos são pesadão, também não está assim, porque eles não conseguem nem entregar, não conseguem nem produzir um monte de coisa, como por exemplo as munições de artilharia, por exemplo, né, que é o que o pessoal mais tem falado, né, durante essa guerra toda. Eles não estão conseguindo produzir e entregar. Então, será que é essa força toda, né? Fica realmente muito difícil de falar que sim, né? Porque eles não estão mostrando efetivamente todo esse poder. Assim, no papel, eles têm essa força toda, mas na prática eles não conseguiram mostrar isso tudo, né? Se a gente pegar para o Ocidente todo, né? Então, a OTAN como um todo, né? Fica pior ainda, porque os países europeus foram um fiasco total, né? Até países com uma condição melhor, como por exemplo a Alemanha. A Alemanha, pelo amor de Deus, né? Mas também, sendo justo, já fazem anos, desde antes da guerra da Ucrânia, que a Alemanha já está indo nessa pegada, né? Já fazem anos que o pessoal está falando que, pô, a Força Aérea Alemã está com pouquíssimos caças disponíveis para patrulhar, a Marinha Alemã, mesma coisa, né? E se a gente for ver também outros problemas impactam, por exemplo, a Marinha Britânica, tá faltando pessoal, eles estão descomissionando navios porque não tem gente para tripular. Então tem vários problemas como um todo. Mas de uma forma geral, qual que é a força efetiva da OTAN? Eles têm milhares e milhares de soldados, milhões na verdade, né? Porque só os Estados Unidos é 1.300.000 mais ou menos. Então eles têm milhões. Mas qual que é efetivamente a força? Porque não adianta você ter milhões de soldados se você não consegue armar e equipar eles e treinar. E se eles não têm uma boa doutrina militar, né? Uma boa estratégia, um bom comando, né? Esse tipo de coisa como um todo, né? Qual que é realmente a força da OTAN? Pode ser que por isso que eles estão insistindo tanto nessa ameaça russa, que não é real, se a gente for falar verdadeiramente, eu digo para a Europa, tá? Não é real. A Rússia não vai invadir a Polônia, a Lituânia. Não vai invadir esses caras, a não ser que esses países ataquem a Rússia, né? Aí é outra história. Ou talvez a Bielorrússia. A Bielorrússia talvez eu fiz a questão, mas a Rússia não tem a pretensão, pelo menos, não é uma ameaça iminente, pelo menos, no mínimo, para a Europa. Mas eles ficam insistindo nessa ideia porque talvez seja uma forma de justificar conseguir investir mais na defesa, né? Porque faz décadas que os europeus como um todo falam, isso aqui não precisa gastar, defesa deixa para lá, né? Qualquer coisa os Estados Unidos vem proteger a gente investe em outras coisas, né? Porque tem até aquela coisa que a gente já sabe também de muitos anos, que os países da OTAN eram para investir 2% do PIB. Todos. E pouquíssimos fazem isso. Os Estados Unidos extrapola, mas pouquíssimos fazem isso. Se não me engano, a Alemanha investe nem 1,1, assim, uma coisa. A maioria investe 1 ponto alguma coisa, 1,3, alguma coisa assim. 2, ninguém faz. Então, até isso tudo vai juntando para a gente chegar nessa pergunta que eu faço. Qual que é a força da OTAN? Né? A OTAN, no papel, é uma ameaça absurda para todo mundo. Mas será que ela é realmente uma força militar efetiva, perigosa, né, que deva ser temida tanto assim? Né? Esse eu acho que vai ser o ponto máximo. Quando acabar a guerra da Ucrânia, quando a gente for ver nos livros de história, pode ser esse o ponto crucial. Fala, a OTAN, que em tese, né, venceu a Guerra Fria, a partir desse momento aqui ela mostrou que ela era ineficiente. Ninguém mais respeitou. Tanto que a gente pode ver isso até com o começo da guerra ali em Gaza, né? Os Houthis estão peitando os Estados Unidos e de certa forma a OTAN, porque tem navios britânicos ali também, né? O pessoal tá peitando porque não respeita mais. Porque tá todo mundo vendo essas questões que eu tô colocando aqui, né? Que não dá para saber efetivamente a força da OTAN, tá? Então, esse aqui era o ponto, né, que eu queria deixar aqui hoje para vocês, para refletirem. Claro que tem muitas coisas para a gente ver e pensar, né? Não estou falando que o Ocidente não tenha que ser temido, né? Porque realmente ainda são muitas armas. Existem armas nucleares também na mão, não só dos Estados Unidos, mas da França, da Grã-Bretanha também, né? Então, eles não são, tipo... Não é que eu tô falando que eles não são de nada, que eles são fracotes e tudo mais. Mas realmente não são aquilo tudo que se espera deles. Ou que se imagina. Pelo menos você vendo na ficha técnica, né? Vendo no super trunfo. Isso aqui é uma coisa. Mas na prática, eles não são tudo que eles alegam ser, né? É isso. Então,
esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que essas informações possam contribuir para você pensar melhor aí as suas opiniões, né? Que você possa ter sua própria conclusão. E quem assistiu até aqui, agradeço muito, né? Agradeço o apoio de todos, né? Que o pessoal que fica sempre aqui com a gente é muito importante para o canal, né? E quem assistiu até aqui, eu quero saber se assistiu mesmo. E vamos pensar uma palavra para vocês colocarem aqui para eu ver quem assistiu mesmo, assistiu de verdade. Vamos colocar a palavra logística. Quem assistiu até aqui, vamos falar logística nos comentários para eu saber quem assistiu. Tá? Então, no mais é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui, né, mais uma vez. E eu convido quem está chegando agora no canal, que não me conhece antes, né, que se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Né? Quem gostou, deixa o like que ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que vai ter alguma coisa boa, né, para aprender com esse vídeo, né? E isso ajuda bastante o canal a distribuir informações, né, para mais gente, que é o grande intuito do canal, né? Eu não ganho praticamente nada por aqui, né? Exatamente, a nossa missão é contribuir com a consciência, né, aqui do nosso povo. Então, eu peço a sua ajuda para a gente conseguir fazer isso. E deixa aí suas dúvidas, algum comentário que você tiver aqui nos comentários, né, sendo redundante. E por hoje é isso, pessoal. Então, agradeço mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!